Vamos lá, minha gente. Hoje nós vamos falar sobre funções. Funções é um assunto que vive impregnado no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, tá ok? Nós teremos diversas aulas sobre esse assunto, mas aqui nessa aulinha especificamente nós vamos falar sobre lei de formação e sobre alguns exemplos de funções compostas, que é um assunto que dá trabalho aí em alguns concursos. Vamos lá. Lei de formação. O que vem a ser a lei de formação? Toda função ela vai ter uma estrutura em cima da qual eu vou calcular o seu respectivo valor. Tá? Isso daí é a chamada lei de formação. Nessa lei de formação eu terei uma variável que vai ser a variável independente, que é justamente aquela variável para a qual eu vou atribuir alguns valores. E os valores que eu vou obter, por exemplo, para resultado dessa função, a partir da variável independente, é que será chamado de variável dependente. Traduzindo isso, imaginem uma função aqui f. F é uma função de x, ou seja, f de x é igual a 2x mais 3. Esse 2x mais 3 é justamente a lei de formação dessa função. E o x é a minha variável independente. Por exemplo, eu posso escolher, no lugar de x, substituir o valor de 1, substituir o valor de 0, de 3, enfim. Mas dependendo do valor que eu substituo aqui, o f de x vai assumir valores diferentes. Por isso, f de x é considerado dependente, ou, em outras palavras, é uma função que varia de acordo com a minha variável independente, que é o x. Tá legal? Eu posso criar esse tipo de notação, f de x igual a 2x mais 3, ou simplesmente chamar esse f de x de uma outra letra, y. Né? Y igual a 2x mais 3, onde x é a minha variável independente e o y é a minha variável dependente. Reparem, eu não preciso trabalhar só com f, só com x, eu posso trabalhar com função com outros padrões, tipo h de z. H é uma função de z, tá? Onde a lei de formação se dá por z sobre 4 menos 3 vezes z menos 1. Tá ok? O z aqui vai ser a minha variável independente e o h de z vai ser o valor dependente. Dependente de quem? Do valor que eu substitua no lugar de z. Ok? Outra aqui. G de x igual a x ao quadrado mais 4x menos 5. Reparem, x é a minha variável independente e g de x vai ser o meu valor dependente. Ok? Seguindo, vamos lá. Vamos trabalhar aqui o seguinte, calcular o valor da função para um dado valor da variável independente. Vamos treinar aqui com alguns exemplos. Reparem, calcular f de 2, f de menos 5 e f de 0 para a seguinte função, f de a igual a 3a menos 7. Reparem, o a é a minha variável independente, ok? Agora, como ela é a variável independente, o f de a vai ser o valor que vai ser dependente. Dependente de quem? Do valor que eu vou substituir no lugar de a. Quando eu pedir f de 2, no lugar de a vai entrar quem? O 2. E assim sucessivamente. Tá ok? Vamos trabalhar com as três aqui de maneira simultânea. F de 2, f de menos 5 e f de 0. Repare, para f de 2, eu vou substituir no lugar de a quem? O valor de 2. Então, ao invés de ser 3 vezes a, será 3 vezes 2. E depois eu dou sequência com menos 7. A mesma coisa aqui, se eu quisesse f de menos 5, no lugar de menos 5, no lugar de a, eu colocaria menos 5. Então, f de menos 5 seria 3 vezes menos 5 menos 7. Ok? No lugar de 0, idem. F de 0, 3 vezes 0 menos 7. Tá legal?
Bem, seguindo então, para f de 2, eu terei aqui 3 vezes 2, que vai dar 6, menos o 7. Aqui para f de menos 5, eu terei 3 vezes menos 5, que vai dar menos 15, e aqui o menos 7 continua. E no caso aqui, f de 0 vai virar 0 menos 7, porque 3 vezes 0 dá 0. Perfeito. Seguindo aí, aqui, f de 2, em vermelho, tudo aqui são as respostas. F de 2, 6 menos 7 vai dar menos 1. Então, o valor de f de 2 para essa lei de formação, f de a igual a 3a menos 7, vai ter como resposta o valor de menos 1. F de menos 5, menos 15 menos 7, que vai dar menos 22. E f de 0, 0 menos 7, que vai dar menos 7. Tá ok? Beleza? Então, calcular um valor, dado uma lei de formação, é só eu substituir aquele valor pedido no lugar da variável, no lugar nos quais a variável independente estiver aparecendo. Tá bom? Pode ser que a variável independente apareça numa única posição, pode ser que apareça mais, como a gente vai ver em alguns casos aí à frente. Reparem aqui, para essa lei de formação, eu peço para calcular g de 2 para g de x igual a 2x ao quadrado menos 3x sobre 2 mais 7. Então, eu vou ter que substituir o 2 em cada posição em que a minha variável independente aparecer. Ela aparece aqui, ó, em 2x ao quadrado e aparece aqui menos 3x sobre 2, ok? Beleza, então é só a gente fazer a substituição aí com calma. G de x igual a 2x ao quadrado menos 3x sobre 2 mais 7. G de 2, aqui eu vou fazer o espelhamento. Ó. Aonde tem x, eu vou substituir por 2. Reparem, aqui g de x passou a ser g de 2. Então, na minha lei de formação, aonde tem x, eu vou botar 2. Então, aqui, no lugar de x, vai ficar 2. Esse 2 entre parênteses, porque o x aqui em cima estava elevado ao quadrado. Tá? Então, eu mantenho aqui o 2 sendo elevado ao quadrado. Menos 3 que multiplica 2. Isso tudo dividido por 2. Mais 7. Seguindo aí, g de 2 vai ser 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, vai ficar aqui 2 vezes 4, menos 3 vezes 2 vai dar 6. Está aqui menos 6. Isso dividido por 2, mais 7. Seguindo, g de 2 vai ser 2 vezes 4, 8. Menos 6 dividido por 2 vai dar 3, mais o 7. G de 2, 8 menos 3, 5, mais 7, 12. Ok? Professor, eu somei primeiro o 8 com 7 para depois tirar o 3. Problema nenhum. 8 mais 7 daria 15, menos o 3 daria 12. Então, o G de 2 para essa lei de formação daqui me dá como resultado 12. Tá bom? A função composta. Vamos aí finalmente trabalhar com a função composta. Imaginem o seguinte. O que significa uma função composta? Significa eu compor uma determinada função a partir de duas ou mais leis de formação, tá? Ou até mesmo a partir de uma mesma lei de formação, quando eu trabalho essa lei dentro dela mesma. Vamos tentar entender isso daqui. Considerar f de x como essa lei de formação, 4x menos 5, e essa outra função aqui, g de x, igual a 2 menos x. Obter, tá? Considerando isso, eu peço para obter a lei de formação de f de g de x e g de f de x. Bem, primeiro, para eu calcular aqui o primeiro pedido solicitado, que é f de g de x, eu vou agir da seguinte maneira. Eu tenho que lembrar que f de x é igual a 4x menos 5. Ok. Se eu pedisse aqui f de 2, no lugar de x, eu colocaria 2. Faria 4 vezes 2. Se eu pedisse f de 50, no lugar de x, eu colocaria 50. Agora, eu estou pedindo f de g de x. Então, significa que no lugar de x,
eu vou colocar quem? G de x. Então, é simples. No lugar de x, ao invés de ser isso, como eu peço f de g de x, esse g de x entra substituindo quem? O x. Então, eu passo a ter 4 vezes g de x menos 5. Tá legal? Esse g de x, quem quiser colocar entre colchetes, pode. Inclusive, é até aconselhável em diversos casos, tá? Para evitar que te gere uma determinada confusão quando você tiver a possibilidade de um sinal de menos ou tiver mais algumas operações misturadas aí na resolução. Vamos lá. Seguindo, então, f de g de x vai ser igual a 4 que multiplica g de x menos 5. Aqui, o g de x está destacado aqui em verde para mostrar que é exatamente o que eu estou substituindo aqui, tá bom? Dessa linha para essa, nada mudou, só apenas o destaque ali do g de x. Vamos lá. Seguindo, isso daqui é o que eu estou pedindo para achar, vai ser igual a 4. Ora, mas quem é g de x? 4 vezes g de x, mas g de x nada mais é do que 2 menos x. Então, no lugar de g de x, eu vou colocar quem? 2 menos x, com o detalhe, com a observação de estar dentro dos parênteses, para que eu lembre de que o 4 está multiplicando o 2 e o menos x. Tá legal? Para que eu não erre ali na hora de fazer a minha distributiva. Ok. Seguindo, aqui, 4 vezes 2 vai dar 8. 4 vezes menos x vai dar menos 4x. E continuo ali com menos 5. Seguindo lá, f de g de x vai ser igual a menos 4x, está aqui. 8 menos 5 vai dar mais 3. 8 tira 5 dá 3. Então, eu fiquei aqui com f de g de x apresentando a seguinte lei de formação. Menos 4x mais 3. Ok. Agora, repetir aqui as leis de formação, ainda da enunciado anterior, são as mesmas, só que agora eu peço o inverso. Eu peço para que seja calculado, para que seja montada a lei de formação, não de f de g de x, e sim de g de f de x. A gente vai fazer exatamente da mesma maneira. Vocês vão reparar que se vocês fizerem isso daí com atenção, não tem o porquê errar. Eu peço g de f de x. Vamos fazer o prosseguimento aqui. Repare que g de x é igual a 2 menos x. Está aqui. Isso é fornecido no enunciado. Então, nenhum problema até aí. Eu estou pedindo o cálculo de g de f de x. Ora, se eu pedisse o cálculo de g de 3, no lugar de x, se eu pedisse aqui g de 3, no lugar desse x, eu teria que escrever quem? 3. Então, eu jogaria um 3 aqui, ficaria 2 menos 3, dando menos 1. Se eu pedisse g de 2, eu colocaria aqui no lugar do x o 2, e aqui eu substituiria por 2. Só que aqui no lugar eu estou pedindo g de f de x. Então, no lugar desse x, eu estou escrevendo quem? O f de x. Portanto, eu vou simplesmente substituir esse f de x aonde aparecer a incógnita x. Reparem, não era 2 menos x a lei de formação? Então, aqui vai ficar 2 menos, aqui no lugar de x eu vou escrever f de x. Beleza. G de f de x igual a 2 menos. Quem é o f de x? F de x está aqui, ó. Olha lá a cola lá no enunciado. 4x menos 5. Então, vou colocar aqui, ó, no lugar de f de x, destacado aqui em verde, vou colocar 4x menos 5. Pois bem, coloquei aqui entre parênteses para poder não errar a multiplicação de sinais durante a distributiva, ok? Beleza. G de f de x vai ser igual a
2. Esse menos vezes o 4x vai virar menos 4x. Esse menos vezes esse menos vai virar mais o 5 que está aqui. Como resposta, eu terei g de f de x igual 2 mais 5, 7, menos esse 4x daqui. Eu posso escrever essa lei de formação ou dessa forma, 7 menos 4x, ou jogar esse menos 4x para frente do 7, que ficando menos 4x mais 7. Tá beleza? Uma observação aí é que tem muita gente que na hora de... A pessoa encontrou isso. Aí nas opções não tem isso daqui. O 4x está na frente. E aí tem muita gente que na hora da pressa ou por algum tropeço qualquer, na hora de passar esse menos 4x para frente do 7, esquece o sinal de menos. E aí bota uma coisa do tipo 4x menos 7. É algo parecido, mas assim, matematicamente bastante diferente, bastante divergente do que está aí. Então você acabaria marcando uma alternativa equivocada, tá bom? Erro bobo, mas muito cuidado aí na hora da resolução de uma questão. Tá legal? Vamos avançar mais um pouco e reparem, o que a gente vai fazer agora? Eu poderia a mesma solicitação, tá? Só que agora eu peço para que seja calculado o f de g de 5. Eu não estou pedindo para calcular somente a lei de formação, para montar a lei de formação f de g de x. Eu estou pedindo para calcular o f de g de 5. Pois bem, existem duas maneiras aí de eu resolver esse tipo de problema. Eu vou resolver aqui nesse slide de uma primeira maneira, em duas etapas. A primeira etapa, eu monto a lei de formação de f de g de x. Se eu estou pedindo f de g de 5, eu monto primeiro f de g de x. Montar f de g de x é todo aquele procedimento que nós fizemos aí nos slides anteriores. Então, eu já vou aproveitar a cola. F de g de x é igual a menos 4x mais 3. Ok. Já puxei essa cola aí do que a gente acabou de montar aí nos slides anteriores. Pois bem, quem tiver dúvida, é só se reportar lá a explicação na etapa anterior. Segundo passo, nessa resolução, nesse padrão de resolução aqui, seria o seguinte: calcular o valor numérico solicitado para a respectiva lei de formação. Ora, f de g de 5, eu calculei f de g de x igual a menos 4x mais 3. Agora significa que eu vou substituir ou calcular o valor numérico disso para quando eu substituo x por 5. Então, eu vou calcular isso daqui substituindo 5 no lugar de x. Simples assim. F de g de x é igual a menos 4x mais 3. Então, f de g de 5, reparem que no lugar do x está entrando quem? O 5. Então, aqui no lugar de x, vou colocar 5. Então, ficou aqui, ó, menos 4 vezes 5 mais o 3. F de g de 5 vai ser igual a menos 4 vezes 5, que vai dar menos 20, mais esse 3 daqui. Menos 20 mais 3, resposta, menos 17. Qual seria a segunda maneira de eu resolver o mesmo problema? As leis de formação estão lá, a cola é a mesma. Eu vou pedir para calcular a mesma coisa, f de g de 5, só que agora uma outra maneira de resolver isso seria, primeira etapa, calcular g de 5. Se eu peço f disso daqui que está aqui dentro, eu posso simplesmente calcular o que está aqui dentro primeiro. O que está aqui dentro é g de 5. O que significa g de 5? G de 5 significa eu substituir 5 nessa lei de formação daqui, ó, nessa lei de formação de g de x. Beleza? Fazendo isso, eu tenho g de x igual a 2 menos x. Ó, importei isso daqui para cá.
Então, g de 5 vai ser 2 menos, no lugar de x eu vou colocar quem? O 5. Dessa forma, g de 5 será igual a 2 menos 5, que vai dar menos 3. Ok. A segunda etapa, eu vou calcular agora quem? O f de menos 3. Por que o f de menos 3? Porque eu não estou pedindo f de g de 5, mas o g de 5 não vale menos 3, está aqui, ó. G de 5 vale menos 3. Então, eu vou colocar aqui agora o menos 3 e calcular f de menos 3. Resolvendo, importei a cola lá de cima, f de x igual a 4x menos 5, e coloco agora no lugar de x o menos 3. 4 vezes menos 3, menos o 5. 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. Com esse menos 5 vai dar menos 17. Reparem que a resposta que eu encontrei, resolvendo por essas duas etapas, ou as duas etapas do slide anterior, foi exatamente a mesma. Menos 17 como resposta de f de g de 5. Beleza, galera? Galera, qualquer dúvida, tá, ou qualquer necessidade a mais nesse tipo de assunto, postem aí nos nossos comentários e a gente vai produzir a aula aí para vocês. Tá legal? Não esqueça de dar aquele likezinho, até para a gente ter o viés aí do feedback de vocês. Ok? Grande abraço, até a próxima!